A educação, direito fundamental de toda criança e adolescente, é o foco da campanha desenvolvida pela Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. A meta é assegurar material escolar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Quem traz os detalhes dessa campanha é o repórter Tiago Bittencourt, com quem a gente conversa agora. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Carol. Pois é, o ano letivo está chegando, daqui a pouco você vai perceber o movimento maior nas ruas. E a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal lançou a campanha do Material Escolar 2018. A campanha foi lançada ontem e as doações podem ser feitas até dia 9 de fevereiro, que cai ali na época do Carnaval. Então, se você quer fazer a doação de material escolar, não deixe para a última hora para não atrapalhar a sua folia. Essa campanha é coordenada pela Rede Solidária Anjos do Amanhã, que fica aqui na Vara da Infância, na 909 Norte. Aliás, esse é um dos pontos da doação do material. Pode ser feito aqui na Vara da Infância de 9 a 19 horas, de segunda a sexta-feira. E pode ser doado também nos postos da ACEJUS, a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, nos fóruns, como exceto no Mirabete, Verde, Águas Claras, Guará e na Gráfica do Tribunal. E nesses locais podem ser doados de 12 a 19 horas. A gente vai reforçar isso no final. Eu estou agora conversando aqui com Gelson Leite, que é supervisor da Rede Solidária Anjos do Amanhã, coordenadora da campanha, e vai explicar para a gente de onde são essas crianças, né? E quantas crianças vão ser beneficiadas com essa campanha? Basicamente, essa campanha é destinada para as crianças e adolescentes que estão acolhidos em 15 instituições do DF. Para quem não conhece, as instituições de acolhimento são responsáveis pela execução da medida de acolhimento. As crianças e adolescentes ficam lá até serem reintegrados, melhor dizendo, à família de origem ou serem adotados. Essas instituições, Thiago, elas vivem basicamente à custa do voluntariado, então elas dependem da ajuda da sociedade e, no caso aqui da campanha, é fundamental esse apoio para que elas viabilizem o direito das crianças e adolescentes à educação. E a gente sabe muito bem que o mês de janeiro é um mês bastante ingrato, porque as instituições elas saíram de uma folha de pagamento pesada, de 13º, de férias, e chega em janeiro, elas têm uma despesa extra, que é comprar o material escolar. Imagina vocês que, para nós, né, que tem os recursos mais disponíveis, já é complicado comprar material escolar para o filho, porque a gente sabe que o custo é alto. Agora, imagine para as instituições que têm que arcar com despesas de 20, 30 meninos. Então, é um Deus nos acuda. Muitas instituições, as 15, elas já aguardam essa campanha como um apoio necessário para que elas consigam o kit escolar dos acolhidos. O que é que pode ser doado? Olha, qualquer material do kit escolar, caderno, lápis, giz de cera, lápis de cor, resma de papel, mochila. Lembrando que mochila pode ser usada desde que esteja em bom estado de conservação. E um recado que a gente gosta sempre de dar para os doadores é que não importa a quantidade. Se ele doar para a gente um kit ou então doar, por exemplo, uma caixa de lápis de cor, é bem-vinda, né? E aí eu também tenho uma ideia muito interessante que eu gostaria de disseminar, que é o seguinte: muitos voluntários se organizam nos seus locais de trabalho, nas famílias, porque algumas pessoas dizem que têm dificuldade de tempo, de aparecer aqui para entregar a doação ou até de comprar. Então, geralmente, uma pessoa centraliza as compras e também as entregas. É uma espécie de mobilizador de campanha. Então, esse é um dos arranjos possíveis, né, para quem quiser se engajar nessa campanha do material escolar. Então, vamos reforçar aqui quais são os locais de doação. Bem, você já citou muito bem, além da Rede Solidária, aqui nossa sede, na 909 Norte, mesmo endereço da Vara da Infância. Aqui podem ser entregues as doações de segunda a sexta, de 9 a meio-dia, ou então nos fóruns do DF, só que lá de meio-dia às 19, e chegando nos fóruns procurar os postos da ACEJUS, que é a Associação de Servidores do TJDF. Perfeito. Fóruns do DF, exceto Mirabete, Verde, Águas Claras, Guará e na Gráfica. É com você, Carol. Obrigada, Tiago. Boa tarde para você. Obrigada pelas informações. A Câmara Legislativa aprovou por 17 votos a favor e apenas um contrário 2 projetos de lei que remanejam recursos do IPREV, o Instituto de Previdência dos Servidores. Com um reforço no caixa de cerca de R$1,5 bilhão de reais, o GDF pretende fazer obras e nomear concursados. O recesso dos distritais foi interrompido só para votar os projetos, que chegaram à Câmara Legislativa na quinta-feira passada. A base do governo e a oposição fecharam um acordo pela votação em uma sessão extraordinária, depois que a emenda que previa esse remanejamento de recursos
foi rejeitada pela maioria dos deputados. Foi explicar aos parlamentares, porque apesar de ter chegado um pouco em cima da hora, mas o projeto buscava a melhoria, não tinha nada político embutido, tinha benefício para a população. A partir do momento que os parlamentares entenderam isso, e isso ficou transparente, de maneira objetiva, nós tivemos hoje pela manhã uma reunião grande com o governador de 2h30, dirimimos todas as dúvidas, então quando a matéria chegou ao plenário, ela já chegou redonda, já chegou esclarecida, então era só votar. Apesar das horas de negociação com o governador, as articulações ainda se arrastaram durante toda a sessão. A secretária de Planejamento, Leani Lemos, esteve no plenário e negociou cada parte do texto com os parlamentares. No fim, o crédito adicional ao orçamento foi aprovado por 17 votos a 1. Com a aprovação dos deputados da recomposição do orçamento deste ano, o caixa do governo ganhou um reforço de R$1,5 bilhão de reais. Agora o GDF terá 42 bilhões de reais para gastar em 2018, contando com o dinheiro repassado pelo Fundo Constitucional. Será encaminhada a redação final para o Executivo, terá mais ou menos 15 dias para fazer a sanção da lei. A partir da sanção e publicação da lei, esses recursos poderão ser utilizados. A maior parte dos recursos vai ser usada para tocar obras e fazer investimentos. Serão 407 milhões para a saúde, 298 para a educação, 148 milhões para transporte público, 97 milhões para infraestrutura e 61 milhões para a segurança pública. Uma fatia desse montante vai para a nomeação de concursados. Vários deles lotaram as galerias da Câmara Legislativa, cobrando liberação de verbas para a contratação. A pressão deu certo. O governo destinou 123 milhões de reais para aumentar o quadro de pessoal. O deputado Raimundo Ribeiro foi o único parlamentar que se colocou contra a redistribuição dessa verba. Para ele, o governo está tirando o dinheiro das aposentadorias de olho nas eleições. No fundo, o que o governo está fazendo é retirando os recursos do IPREV, que é o Instituto de Aposentadoria, dos servidores públicos, ou seja, é um patrimônio do servidor público, e está utilizando para fazer aquilo que deveria ser utilizado com recurso do orçamento. Destina 53 milhões para a construção de creche. Isso, no início do governo, era perfeitamente compreendido e aplaudido, mas nós estamos no último ano do governo. Será que só agora o governo descobriu, faltando um ano para o término do mandato dele, só agora ele descobriu que é necessário creche no Distrito Federal? Não, é evidente que não. E é evidente também que ele não vai conseguir construir, creches no último ano de governo. O governo ele tem 4 anos de mandato. Algumas ações são feitas no primeiro ano, outras no segundo, outras no terceiro e outras no quarto. Independentemente de quem será o próximo governador, é preciso que haja projetos para a cidade, é preciso que tenha projetos prontos, como nós encontramos quando chegamos. Vamos ver agora como está o nível dos reservatórios. O volume do reservatório do Descoberto, vamos ver, está em alta. Nessa segunda, registrou 38,7%. O reservatório de Santa Maria está estável, registrou 32,9% ontem. E vamos ver quais locais passam pelo racionamento amanhã, quarta-feira. Nas regiões abastecidas pelo reservatório de Santa Maria, vão ficar sem água os moradores do Lago Norte, do Varjão, da Granja do Torto, também do setor de armazenagem norte, setor de oficinas norte, setor militar urbano e condomínios do Jardim Botânico. Nos locais abastecidos pelo Descoberto, Ceilândia Oeste, Recanto das Emas e Riacho Fundo, 2 vão ficar sem água amanhã. Regiões com sistemas isolados e pequenas captações, São Sebastião, nos bairros São Bartolomeu, Tradicional, Morro Azul, Oeste, Centro, João Cândido e São Gabriel. Mais informações estão na nossa página, facebook.com/repórterdefebc. Lembrando que pode haver instabilidade nas regiões que sofreram o racionamento ontem. Vai faltar água amanhã, quarta-feira, em Sobradinho, nas quadras 3, 5, 7 e 9 e em Sobradinho 2. De acordo com a CAESB, o corte é para realizar melhorias no sistema de abastecimento de água da região. A suspensão no fornecimento começa às 7 da manhã e vai até às 10 da noite. Vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nessa madrugada foi de 18 graus. A máxima pode chegar a 29. A umidade relativa do ar varia de 85% a 40%. E o tempo fica parcialmente nublado a nublado. Nós vamos acompanhar ao vivo, com auxílio das câmeras do DR, como está o trânsito na cidade. Na tela, a gente vê imagens da DF 480, perto do Balão do Periquito. Trânsito bem tranquilo nesse momento. E a seguir, o governo garante estrutura e equipamentos para catadores que vão deixar o lixão da estrutural. Não saia daí, a gente volta já.